Em nosso estudo de hoje é a lição 69 do Livro da Esperança, conjunto. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está próximo, a terra espera. Arai. Capítulo 20, trecho 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Num templo espírita cristão é razoável notar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força e, no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Orientando ou colaborando em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com o doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer, efetuando o melhor. Em tudo compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe, uma constelação é família de sóis, um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque justificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, o motor da vida orgânica, trabalha oculto, e Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser sem jamais individualizar-se na luz do bem. A lição de hoje está tendo a preocupação de falar de um trabalho específico, ele fala até dentro do templo espírita cristão, mas a gente sabe que essas regras elas vão se aplicar a qualquer religião mesmo que esteja querendo fazer um trabalho sério, né? Mas ele vem chamando a atenção para o conjunto. E, é claro, quando a gente vai falar de conjunto, a gente vai lembrar sempre que, em primeiro lugar, Jesus não abriu mão de escolher 12 pessoas e 12 pessoas entre aquelas que estavam à sua disposição. A gente para ver, né, 12 discípulos que todos com seus defeitos, e os defeitos estão bem claros ali para todo mundo observar. Né? A gente poder falar que, por exemplo, Pedro, quando Jesus foi preso, cortou a orelha do soldado romano. É o Pedro que foi escolhido e era o discípulo mais próximo. Pedro, Tiago e João estiveram mais os principais eventos da vida do Cristo. Tiago, muito politizado também, e por ser politizado, foi aquela pessoa que quando teve a Casa do Caminho, que está descrita lá no Atos dos Apóstolos, era o que negociava aí com os judeus para poder manter, né, a casa em funcionamento. Tomé duvidou, todos eles tinham suas características, homens comuns, homens cheios de defeito, mas foram escolhidos por Jesus, mostrando para a gente a importância do conjunto, da lei de solidariedade. Então ele vem botar para a gente o seguinte, ó, cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, e é indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Eu já usei alguns exemplos, mas como esses vídeos eles ficam sendo pausados, eu vou ser repetitivo num exemplo que eu já devo ter usado num desses estudos, com certeza usei num desses estudos.
Mas eu estava falando o seguinte uma vez, que nós temos um trabalho na nossa casa que no mês de dezembro faz a entrega de presentes para as crianças. E esses presentes consistem em uma roupa, um calçado e um brinquedo, no mínimo. Cada um monta o kit do jeito que quer, mas tem que ter no mínimo esses três. E normalmente, né, os números estavam assim antes da pandemia, né? 1.600 crianças. Foram mais de 10 anos entregando presente para 1.600 crianças. Aí o que acontece? Como eu sou uma pessoa organizada, e estou nesse projeto desde o primeiro que teve, né? Ele foi aumentando gradativamente, eu simplesmente chegava na casa, tem um número que a gente faz o cadastro, né, por nome, mas tem um número também em cada kit. Então eu separei os kits todos, cheguei mais cedo, então peguei papel, escrevi de 001 até 100, depois de 101 a 200, e foi assim, até chegar em 1.600. Colei no chão e fui separando os brinquedos, colocando de 1 a 100 aqui, de 101. Aí eu estava com a tarde livre, eu botei uma música no fundo, fiquei ouvindo música e organizando os brinquedos em ordem cronológica, colocando tal. Terminei. Quando eu terminei, que deu 6 horas da tarde, numa sexta-feira, que era dia de semana, então todo mundo trabalha, né? Quando deu 6 horas da tarde, começou a chegar o pessoal para ajudar. E quando o pessoal chegou, a decepção que eles tiveram, falaram, eu vim para ajudar, já está tudo pronto. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? A gente não pode abrir mão de ser prestativo, mas a gente também tem que deixar as pessoas trabalharem. As pessoas também querem se sentir úteis, querem se sentir felizes por estar trabalhando. E a gente passou a adotar essa figura. E muitas das vezes, né, tem alguns trabalhos que a gente poderia até fazer e falar, não, deixa que vai ter gente para fazer e daqui a pouco aparece a pessoa e faz com maestria até. Então ele veio falar que vai fazer as comparações, como sempre, né, tela mental para a gente, fala na aplicação da eletricidade, que são vários elementos que congregam, né, a gente precisa do conjunto. Assim necessário a gente saber reconhecer por nós o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. E sempre está contando com a oportunidade que você dá às pessoas. Às vezes você não dá oportunidade para alguém trabalhar, ou então a pessoa já está trabalhando e você tira sobre o argumento de que você acha que faz melhor do que a pessoa, e às vezes até faz mesmo. Algumas vezes você não faz, mas você acha que faz, né? O que acontece? A pessoa desanima, sai dali do trabalho e a sua pena depois pode ser encontrar aquela pessoa perdida num local até de sofrimento no plano espiritual, e a tua consciência vai falar, meu Deus, estava lá dentro da casa trabalhando, foi por causa de mim, da minha vaidade, dos meus caprichos, das minhas exigências, que a pessoa agora está ali, né, jogou fora a oportunidade, se afastou e agora está ali naquela região. Então ele vem falar para a gente que algumas regras para a gente, orientando ou colaborando em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o quê? Esclarecimento temperado de gentileza ou indicação paciente e clara da verdade no ânimo dos obreiros menos acordados na edificação espiritual. Porque o trabalho é voluntário, e o trabalho voluntário deve ser feito com felicidade. Se você estiver fazendo ele com o ácido da queixa, né, o sentimento da aversão sistemática, que ele coloca aqui, é a mesma coisa que você pegar o pão, colocar um monte de cinza dentro do pão e comer. Você tem que estar ali feliz dentro daquilo que você está fazendo e também está incentivando as pessoas a buscar aquilo que tem de melhor. Aquilo é uma terapia para a pessoa. E como a pessoa está envolvida com atividades em prol de alguém, em prol do bem-estar de um grupo, e é caridade mesmo. O que acontece? Aquilo naturalmente vai fazer muito bem àquela pessoa, vai envolvê-la de uma maneira que vai modificando aos poucos o cenário que ela se encontra. A gente chama de psicosfera, né? Essa áurea que está aqui ao redor da pessoa. Então ele bota aqui para a gente, nenhum de nós procure destaque injustificável, porque uma coisa que acontece muito grave nas nossas casas religiosas são disputas por cargos, por títulos. E o doutor Herman falou para a gente, olha, vocês podem botar o nome que vocês quiserem de cargo aqui, mas para a gente, quem está na direção é aquele que trabalha mais. Então muitas vezes você vai ver aquela pessoa mais apagada, mas é o que trabalha mais, é o que a gente está usando mais. Então, acabar com essa vaidade que a gente tem com esse orgulho, né? Basta-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida está nos assinalando. Muito bonito o texto de hoje e vem chamar a atenção do trabalho coletivo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.